Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. 1996 e o mundo do terror mais comercial, das grandes franquias de slasher, tipo Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, estava paradaço, quase morto, né? Essas grandes franquias já não davam lucro de jeito nenhum, os estúdios não estavam investindo muito em filme de terror, quando o filme Pânico, do Wes Craven, fez um sucesso inesperado e espalhafatoso. Ficou meses em cartaz, gerou 3 sequências, uma série infindável de cópias e deu uma reformulada no subgênero slasher, aqueles que têm um assassino mascarado perseguindo jovens, adolescentes ou jovens universitários, né? Uma das mudanças que teve é que nas franquias tradicionais a gente já sabia sempre quem era o assassino, tá? Com exceção do primeiro, Sexta-feira 13 e tal, mas a gente sabia que era o Jason, sabia que era o Michael Myers, que era o Freddy Krueger. Os filmes do Pânico, os assassinos só usam a máscara do Ghostface. Cada filme é um. Então, na verdade, é quase como se fosse um tipo de filme de suspense. É um episódio do Scooby-Doo de terror, né? Porque no fim tira a máscara assim e revela o assassino. Em inglês tem um nome para esse tipo de quando você quer saber quem cometeu o crime. Chama-se whodunit, quem fez. Então, além de ser um slasher, esses filmes também são whodunits. Para mim, o melhor, o definitivo, é o Pânico número 1, é o de 1996. Estou gravando isso em 2022, em janeiro, porque estou assistindo aos Pânicos de trás para frente para me preparar para ver o Pânico 5. Né? Então cheguei no primeiro, no fundamental, no único que eu realmente gosto. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Eu falei nos vídeos anteriores que alguns dos meus problemas com a franquia, né, do Pânico são não tem muito suspense, porque é tudo muito claro e tem um ar cômico que para mim é um pouco exagerado, né? Eu gosto mais de terror. Eu sinto falta de suspense e sinto que as mortes são poucas e pouco criativas, né? Geralmente é a facada tal. Esse primeiro, para mim, é o mais bem feito, porque ele tem suspense em doses bastante boas, tem humor, mas ainda não é aquela coisa dos outros filmes. Eu acho que ele tem um humor parecido com a quantidade, eu quero dizer, com os filmes slasher dos anos 80. Ele foi feito por pessoas que amam o gênero slasher. Então, quando fala lá, ele está tirando o sarro dos slashers, não sei das quantas, a gente sempre tem que lembrar que aquilo lá é meio que uma carta de amor para nós fãs dos filmes slashers, né? É uma renovada que precisa dar mesmo. Começa com uma sequência antológica que para mim está entre as melhores de filmes de terror, né? Que é aquela grande sequência que a Drew Barrymore atende ao telefone e começa a conversa com o Ghostface. Então, naquele pedaço, 10 minutos, a gente tem um suspense enorme, mas a gente tem também um certo humor, a gente já tem determinado quem que é a criatura, o Boogeyman, né? A gente tem uma morte muito sensacional, assim, no sentido de malvada, de uma atriz que era o maior nome do elenco. Então você fala assim, bom, ninguém está seguro aí. Sem contar que isso é uma homenagem, uma referência ao Alfred Hitchcock. Ele matou lá no filme Psicose, né, a Janet Leigh, certo? E aí logo a gente tem também a primeira menção do filme Halloween, tá? Que é estrelado pela Jamie Lee Curtis, né, que é filha do Janet Leigh. Então, você tem assim, no decorrer desse filme, do Scream, um monte de referências, não só aos filmes slashers, mas a celebridades da época, o que torna meio datado, né? Fala de Richard Gere, um monte de gente lá. Tá? E o elenco desse filme, a Drew Barrymore era o maior nome, mas os outros atores, a Courtney Cox, esse pessoal, já era conhecido de alguma forma do público adolescente, da televisão. Não era igual nos outros slashers que você tinha assim,
os atores, na maioria das vezes, eram assim, figurantes de filme B, né? E depois você nunca mais veria em filme nenhum, ou só a gente que é fã do subgênero, fã de terror, que veria em outras produções. Não, ali você já tinha nomes conhecidos, tá? Então, essa primeira cena mostra já o Ghostface matando alguém, e a gente daí vê, naquela pequena cidade, o Ghostface matando mais algumas pessoas, né? E a gente é apresentado logo depois para a Final Girl, talvez a Final Girl definitiva, né? Que é a Sidney Prescott. Eu falo definitiva porque ela realmente é a Final Girl. Ela não morre em nenhuma das sequências, coisa que nos outros slashers as Final Girls só aparecem em um filme, depois ficam sequeladas para sempre ou nunca mais aparecem, ou aparecem no próximo para morrer. A Sidney Prescott está em todos os filmes. E a gente vê que ela, entre aspas, evolui nesse aí, quando ela mata o Ghostface dessa vez, né? Alguém fala para ela, cuidado que ele vai... Agora é a hora do Ghostface, do Boogeyman, né? Do bicho-papão, dar o susto final, levantar. Aí que ela vai atirar nele. Tem um outro, acho que é o 4. Ela mata o Boogeyman lá, mata o Ghostface e tal. Ela mesma já dá um tiro. Tá, vamos certificar que ele, só para garantir que ele não acorde mais. É uma Final Girl que dá uma evoluída, né? A gente já tem aquelas personagens que não são só a Final Girl, que vão ficar com a gente o tempo todo, que é o policial Dewey, que é a Gale, a Courtney Cox, e tem aquelas referências todas, acho que é o que ficou mais famoso nesse filme, né? Que são aquelas coisas de... dá pra gente, né, explicitar as convenções dos filmes slasher. Se você transa ou se você consome drogas, você vai morrer e tal. Só que assim, por exemplo, não é tão simples assim, embora eu acho que no filme da Hora do Pesadelo, acho que o 7, que é do Wes Craven também, ele fez essa mesma metalinguagem, mas mais sofisticada. Isso eu deixo para um outro vídeo, mas nesse filme aí, por exemplo, a Final Girl, a Sidney, tem uma hora lá que ela fala, eu não gosto de filme de terror porque sempre é uma mulher tetuda, boba, que ao invés de correr para fora da casa, sobe a escada, né? Isso acontece muito em filme de terror. Então a pessoa se coloca numa situação de encurralamento, né? Dali a algumas cenas, o Ghostface está invadindo a casa dela, só que ela havia trancado a porta, ela, né, tinha colocado a chave, alguma coisa assim. O único lugar para qual ela tem que correr é para cima da casa. E outra, ela também está nervosa, desesperada. Quando a gente está assistindo a um filme de horror, a gente está assistindo a um filme de horror. A gente está sentado na poltrona, deitado na nossa caminha, comendo coisas. Então a gente consegue dizer que as decisões são estúpidas. Aquelas personagens, no mundo ficcional delas, elas não sabem que é um filme de horror e elas estão nervosas, estão desesperadas. Então o filme, de forma oblíqua, problematiza isso quando ele faz essa, né? A personagem fala isso numa hora em que ela está racional, mas ela faz exatamente o contrário, porque ela havia feito uma coisa que a porta estava trancada e ela estava desesperada, né? São detalhes. Por isso que é um dos slashers dos anos 90, certamente o melhor, né? E dessa leva que ele deu origem, o Scream One ainda é o melhor. E ele tem suspense e tem, embora aquela morte da garagem seja meio impossível, né? Duvido que uma porta de garagem tem poder de levantar uma pessoa e quebrar o pescoço, mas ela é uma morte criativa. É isso que eu sinto falta no resto da franquia, né? Que o Ghostface tenha, não só, mas que ele coloque outras mortes. Mas é o melhor filme da franquia, para mim, disparadamente. Os outros eu não preciso assistir mais. Esse, quem sabe, daqui uns 10 anos eu vejo novamente. Tchau.